Napoleão Bonaparte, sou o Projeto Paleolítica, e sou também um grande admirador de sua história. Permita-me te entrevistar. Certamente, estou à disposição para responder às suas perguntas como Napoleão Bonaparte. Por favor, fique à vontade para prosseguir com a entrevista. Napoleão, você já se apaixonou? Ah, o amor, um tema tão complexo e fascinante. Sim, ao longo da minha vida, tive a oportunidade de experimentar a paixão. Minha história mais conhecida envolve o meu relacionamento com Josefina de Beauharnais. Nós nos casamos em 1796, por um tempo, compartilhamos uma união intensa e apaixonada. No entanto, como todos os relacionamentos, o nosso teve seus desafios. Infelizmente, nossa incapacidade de conceber um herdeiro para o trono foi um ponto de tensão. Eventualmente, decidimos nos divorciar em 1809. Apesar disso, mantivemos uma relação amigável e eu até mesmo garanti a Josefina o título de imperatriz viúva. Após o divórcio, eu me casei novamente com a arquiduquesa Maria Luísa da Áustria, com quem tive um filho, Napoleão II. Embora esse casamento tenha sido mais político do que baseado no amor, não posso negar que ao longo da minha vida experimentei diferentes facetas desse sentimento poderoso chamado paixão. Sim, de fato, o amor é algo muito importante, mas também muito complexo. Com certeza, o amor é um dos sentimentos mais complexos e poderosos que os seres humanos experimentam. Ele pode trazer grande alegria e felicidade, mas também pode trazer dor e sofrimento. O amor pode nos inspirar a grandes feitos, motivar sacrifícios e até mesmo moldar o curso da história. No meu caso, como líder e estadista, o amor também teve suas complexidades e desafios únicos. Muitas vezes, minhas decisões e ações foram influenciadas por relacionamentos pessoais, alianças políticas e considerações estratégicas. O amor pode ser uma força impulsionadora, mas também pode ser uma fonte de conflito e dificuldades. No final das contas, o amor é uma parte essencial da experiência humana, e embora cada indivíduo o viva e entenda de maneira diferente, não se pode negar o impacto que ele tem em nossas vidas e nas decisões que tomamos. Napoleão, conte-me um pouco de sua história. De onde você vem? Eu nasci em 15 de agosto de 1769, na cidade de Ajaccio, na ilha da Córcega, que na época era uma possessão genovesa e posteriormente tornou-se parte do território francês. Minha família era de origem italiana, com raízes na nobreza toscana. Meu pai, Carlo Bonaparte, era um advogado e político, enquanto minha mãe, Letizia Ramolino, era uma mulher forte e influente. Desde jovem, mostrei habilidades acadêmicas notáveis e fui enviado para estudar na França continental. Aos 16 anos, ingressei na prestigiosa École Militaire em Paris, onde me formei como oficial de artilharia em 1785. Minha carreira militar deslanchou durante a Revolução Francesa, e rapidamente subi nas fileiras do exército. Em 1799, aproveitando a instabilidade política da França, liderei um golpe de Estado e me tornei o primeiro cônsul da República Francesa. Em 1804, me autoproclamei imperador dos franceses e estabeleci o primeiro Império Francês. Ao longo dos anos seguintes, conquistei uma série de vitórias militares, expandindo os domínios franceses por toda a Europa continental. No entanto, minhas ambições imperiais tiveram um fim com a desastrosa campanha na Rússia em 1812, seguida por uma série de derrotas nas guerras napoleônicas. Fui exilado para a ilha de Elba em 1814, mas escapei e retornei brevemente ao poder em 1815, no período conhecido como os 100 Dias. No entanto, fui finalmente derrotado na Batalha de Waterloo e exilado para a ilha de Santa Helena, onde morri em 5 de maio de 1821, aos 51 anos de idade. Minha vida e carreira são marcadas por sucessos militares, reformas administrativas, um código legal duradouro, o Código Napoleônico, e uma influência duradoura na Europa e no mundo. No entanto, também sou lembrado por minhas ambições imperiais, a expansão militar e as consequências trágicas que isso trouxe para muitos. Certamente, você teve uma vida emocionante. Diga-me sobre sua cerimônia de coroação.
Ouvi dizer que houve uma indisposição entre você e o Papa. É verdade? Sim, a cerimônia de minha coroação foi um evento grandioso e cheio de simbolismo. A coroação ocorreu em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Foi um momento crucial para a consolidação de meu poder como imperador dos franceses. A indisposição a qual você se refere ocorreu durante a cerimônia de coroação. Tradicionalmente, os monarcas eram coroados pelo Papa, mas eu decidi tomar a coroa das mãos do Papa Pio VII e colocá-la em minha própria cabeça, simbolizando minha autoridade como um líder secular. Isso foi um gesto simbólico de minha visão de que o poder político deveria estar acima do poder religioso. Essa ação causou algum desconforto e atrito entre mim e o Papa. No entanto, devo salientar que, apesar dessa indisposição momentânea, eu e o Papa Pio VII mantivemos uma relação complexa ao longo dos anos. Ele veio a Paris especificamente para me coroar, e nós tivemos um acordo concordado anteriormente sobre a cerimônia. Apesar de nossas diferenças, eu valorizava a importância da Igreja Católica e do apoio religioso ao meu império. No entanto, é verdade que esse episódio de tomar a coroa das mãos do Papa durante a cerimônia de coroação ficou conhecido como um momento de tensão entre mim e a Igreja Católica. Foi uma das muitas questões complexas e desafios que surgiram durante meu tempo como líder. Muito interessante. Há outro boato que se diz sobre você. Certamente o imperador já ouviu falar de Beethoven, o famoso músico. Ouvi falar que você também teve uma indisposição com ele. É verdade? De fato, sou bastante familiarizado com o renomado compositor Ludwig van Beethoven. Ele é considerado um dos maiores compositores da história e suas obras musicais são apreciadas até os dias de hoje. Embora eu nunca tenha tido um encontro pessoal com Beethoven, é verdade que houve uma espécie de desentendimento entre nós. Beethoven era originalmente um admirador entusiasmado de minha figura e via em mim a esperança de uma nova era de liberdade e igualdade. Em 1804, quando eu me tornei imperador, Beethoven dedicou a Sinfonia número 3, ao Eroica, a mim, como uma expressão de sua admiração. No entanto, essa admiração começou a diminuir com o tempo. Beethoven era um defensor dos ideais democráticos e liberais, e à medida que meu império se expandia e eu consolidava meu poder de forma autoritária, ele se desiludiu comigo. Acreditava que eu estava traindo os princípios da Revolução Francesa. Houve rumores de que Beethoven chegou a rasgar a dedicatória da Eroica o que originalmente havia feito em minha homenagem. No entanto, a veracidade dessa história é disputada e não há uma confirmação definitiva sobre esse episódio em particular. Embora eu não tenha tido um relacionamento direto com Beethoven e as informações sobre nossas interações sejam limitadas, é evidente que houve uma mudança na percepção do compositor em relação a mim ao longo do tempo, especialmente devido às minhas ações políticas e ao meu governo autoritário. Muito interessante. Fale-me sobre sua carreira militar durante a Revolução Francesa, suas impressões dos acontecimentos e dos lados conflitantes, girondinos e jacobinos, e sobre as circunstâncias e acontecimentos que te levaram ao cargo de imperador da França. Durante a Revolução Francesa, minha carreira militar desempenhou um papel fundamental em minha ascensão ao poder. Inicialmente, eu me juntei ao exército revolucionário como um jovem oficial de artilharia, e rapidamente demonstrei habilidades militares excepcionais. A Revolução Francesa foi um período tumultuado, marcado por uma luta de poder entre diferentes facções políticas. Os girondinos eram uma facção mais moderada, composta principalmente por burgueses e apoiadores de uma monarquia constitucional. Os jacobinos, por outro lado, eram mais radicais e defendiam uma república democrática e igualitária. Inicialmente, eu simpatizei com os ideais dos girondinos, que promoviam a igualdade perante a lei e a liberdade individual. No entanto, ao longo do tempo, minhas opiniões políticas evoluíram e eu me tornei cada vez mais atraído pelos princípios jacobinos de igualdade social e centralização do poder. Minha primeira grande oportunidade veio em 1793, quando liderei com sucesso o cerco a Toulon, uma cidade portuária estratégica que estava nas mãos dos monarquistas e das potências europeias que os apoiavam.
Essa vitória rendeu-me reconhecimento e me abriu portas para avançar na hierarquia militar. Em 1795, após uma série de vitórias e manobras políticas, fui designado como comandante do exército da Itália. Lá, implementei táticas inovadoras e conquistei uma série de vitórias militares que consolidaram minha reputação como um líder habilidoso. Foi durante esse tempo que comecei a desempenhar um papel político mais ativo. Minhas vitórias militares e minha retórica política atraíram a atenção dos líderes da França, que viam em mim um potencial aliado e uma figura capaz de trazer estabilidade ao país. Em 1799, aproveitando a instabilidade política, liderei um golpe de Estado conhecido como o Golpe do 18 de Brumário, que derrubou o diretório e estabeleceu o consulado. Tornei-me o primeiro cônsul, um cargo que me conferiu amplos poderes executivos. Ao longo dos anos seguintes, concentrei-me em consolidar meu poder, modernizar a França e realizar reformas significativas, como a criação do Código Napoleônico. Em 1804, decidi me autoproclamar imperador dos franceses, estabelecendo o primeiro Império Francês. Minha ascensão ao cargo de imperador foi resultado de um conjunto complexo de circunstâncias, incluindo minhas habilidades militares, a instabilidade política da época, a busca por estabilidade e a centralização do poder. No entanto, também enfrentei críticas e resistência de setores que viam minha ascensão como uma traição aos ideais revolucionários originais. Em resumo, minha carreira militar durante a Revolução Francesa desempenhou um papel crucial em minha ascensão ao poder, e minhas impressões sobre os lados conflitantes refletem uma evolução ideológica e a busca por estabilidade e ordem em meio ao caos revolucionário. Muito interessante. Você, durante seu governo, sofreu fortes oposições das monarquias absolutistas. Fale um pouco sobre isso, e explique, por que esses grupos te odiavam tanto? Durante meu governo como imperador da França, enfrentei uma forte oposição das monarquias absolutistas e das potências europeias que as apoiavam. Essa oposição se deve a uma série de fatores que desafiaram o status quo e ameaçaram os interesses dessas monarquias. Em primeiro lugar, minha ascensão ao poder como líder revolucionário e posteriormente como imperador representou uma ameaça direta ao sistema monárquico estabelecido na Europa. As monarquias absolutistas viram em mim um líder que promovia ideias e valores revolucionários, como a igualdade e a soberania popular, que iam contra a tradição monárquica e aristocrática. Além disso, minhas ambições expansionistas e minhas conquistas militares ameaçaram diretamente os territórios e interesses das monarquias vizinhas. Através das guerras napoleônicas, busquei expandir as fronteiras do Império Francês e impor minha autoridade sobre outras nações europeias. Essas conquistas e o estabelecimento de estados satélites desafiaram a hegemonia das monarquias e alteraram o equilíbrio de poder existente. Além disso, meu governo implementou reformas administrativas, políticas e legais que minaram os privilégios e poderes da aristocracia e da nobreza. O Código Napoleônico, por exemplo, substituiu os sistemas jurídicos complexos e desiguais que existiam anteriormente por um código legal uniforme que promovia a igualdade perante a lei. Essas reformas foram vistas como uma ameaça aos privilégios e à estrutura de poder das monarquias absolutistas. Também é importante mencionar que minha tentativa de estabelecer o bloqueio continental, um embargo comercial contra a Grã-Bretanha, afetou diretamente as economias e os interesses comerciais das monarquias europeias, que dependiam do comércio com os britânicos. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais as monarquias absolutistas e seus aliados me viam como uma ameaça e nutriam um forte sentimento de oposição em relação ao meu governo. Minhas ações desafiaram a ordem estabelecida e os interesses desses grupos, o que levou a uma série de conflitos militares e uma luta constante durante as guerras napoleônicas. Sua vida é repleta de grandes acontecimentos. Fale um pouco sobre sua expedição ao Egito. Certamente, a minha expedição ao Egito é um episódio notável em minha carreira. A expedição ocorreu entre os anos de 1798 e 1799 e teve o objetivo de expandir o poder e a influência da França no Oriente Médio, além de prejudicar os interesses britânicos na região. Parti com uma grande força militar composta por soldados, cientistas, arqueólogos e estudiosos.
A expedição foi marcada por uma combinação de objetivos políticos, militares e científicos. Além de estabelecer uma presença francesa no Egito, eu também tinha o interesse de estudar a antiga civilização egípcia e suas riquezas culturais. Durante a expedição, enfrentei algumas vitórias militares iniciais contra as forças do Império Otomano e controlei o território egípcio por um tempo. No entanto, a expedição não foi totalmente bem-sucedida em seus objetivos estratégicos. Embora eu tenha conseguido estabelecer algumas reformas administrativas e modernizar as estruturas egípcias, minha ausência na França permitiu que a coalizão europeia anti-francesa ganhasse força e me obrigasse a retornar à Europa. Apesar de não atingir plenamente meus objetivos políticos e militares, a expedição ao Egito teve um impacto significativo no mundo ocidental. Ela despertou um grande interesse pelo Egito Antigo na Europa e influenciou a arte, a arquitetura e o pensamento da época, resultando no movimento conhecido como Egiptomania. Além disso, a expedição também teve importantes contribuições científicas e acadêmicas. Uma equipe de estudiosos, liderada pelo matemático Gaspar da Monge e pelo orientalista Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, realizou estudos em diversas áreas, incluindo a egiptologia, a arqueologia, a botânica e a zoologia, coletando informações preciosas sobre o Egito Antigo e sua cultura. Apesar dos desafios e do resultado misto da expedição ao Egito, o episódio deixou uma marca duradoura na história, tanto no contexto das guerras napoleônicas quanto no campo científico e cultural. Muito interessante. E sobre essa sua rivalidade com a Inglaterra, por que isso aconteceu? É verdade que você impôs um bloqueio continental a todos os países da Europa? Fale um pouco sobre isso, e explique um pouco como isso funcionou aos nossos telespectadores. Sim, a rivalidade com a Inglaterra foi uma característica importante das guerras napoleônicas. Houve uma série de motivos que levaram a essa rivalidade e à hostilidade entre a França e a Inglaterra durante o meu governo. Em primeiro lugar, a Inglaterra era uma potência marítima e tinha uma longa tradição de domínio dos mares. Isso significava que ela tinha uma vantagem estratégica e comercial, controlando rotas comerciais e estabelecendo colônias ao redor do mundo. A França, sob meu governo, buscou desafiar o domínio naval britânico e estabelecer sua própria supremacia marítima. Além disso, a França revolucionária e, posteriormente, o Império Francês representavam uma ameaça para a ordem estabelecida na Europa, incluindo os interesses britânicos. Minha busca pela expansão territorial e minha influência sobre outras nações europeias preocupavam a Inglaterra, que via minhas ambições como uma ameaça à estabilidade e ao equilíbrio de poder na região. Quanto ao bloqueio continental, sim, é verdade que implementei essa política durante meu governo. Em resposta ao domínio naval britânico, impus um embargo comercial aos países europeus que estavam sob minha influência ou ocupação, com o objetivo de isolar economicamente a Grã-Bretanha e prejudicar sua economia. O bloqueio tinha como objetivo cortar o comércio britânico e enfraquecer sua posição econômica. Essa política era conhecida como bloqueio continental e foi estabelecida por meio de decretos, como o Decreto de Berlim em 1806 e o Decreto de Milão em 1807. Esses decretos proibiam o comércio entre países europeus controlados por mim e a Grã-Bretanha, bem como o comércio com qualquer país que permitisse o comércio britânico. No entanto, é importante ressaltar que o bloqueio continental não foi totalmente efetivo. A Inglaterra conseguiu contornar o bloqueio por meio do contrabando e de rotas comerciais alternativas. Além disso, a política do bloqueio gerou ressentimentos e dificuldades econômicas em muitos países europeus que dependiam do comércio com a Grã-Bretanha. No geral, a rivalidade com a Inglaterra foi impulsionada por uma combinação de interesses políticos, econômicos e estratégicos. A implementação do bloqueio continental foi uma tentativa de minar a economia britânica, mas suas consequências foram complexas e nem sempre alcançaram os resultados desejados. Muito interessante esse tema do bloqueio continental. Soube que você teve problemas sobre esse bloqueio junto aos monarcas de Portugal e Rússia. Poderia falar um pouco sobre isso? Certamente, o bloqueio continental gerou descontentamento e problemas com alguns países, incluindo Portugal e Rússia.
Com relação a Portugal, o objetivo do bloqueio continental era impedir o comércio entre a Grã-Bretanha e outros países europeus. No entanto, Portugal era um antigo aliado da Grã-Bretanha e abrigava uma grande comunidade britânica em seu território. Além disso, o país também era visto como um importante ponto de acesso ao comércio com as colônias americanas. Em 1807, após o governo português se recusar a aderir ao bloqueio continental, tomei a decisão de invadir Portugal com o objetivo de forçá-los a cumprir a política do bloqueio. Essa invasão ficou conhecida como a Guerra Peninsular. As forças francesas rapidamente avançaram sobre o território português, forçando a família real portuguesa a fugir para o Brasil. No entanto, a resistência ao domínio francês continuou na Península Ibérica, com o surgimento de uma guerra de guerrilha liderada pelos espanhóis. A guerra na Península Ibérica se arrastou por anos e se tornou um fardo significativo para o meu império. No caso da Rússia, a relação entre nós foi inicialmente amigável e chegamos a uma aliança por meio do Tratado de Tilsit em 1807. No entanto, as tensões cresceram devido à relutância russa em aderir ao bloqueio continental de forma estrita. Além disso, a Rússia expandiu seu comércio com a Grã-Bretanha, o que foi visto como uma violação do bloqueio. Essas tensões culminaram na minha decisão de conduzir a campanha da Rússia em 1812. A campanha foi uma tentativa de forçar o czar Alexandre I a aderir ao bloqueio continental e mostrar a força do meu império. No entanto, a campanha resultou em um desastre para as minhas forças, devido ao clima severo, à resistência russa e à tática da terra arrasada. Esses episódios envolvendo Portugal e Rússia durante o período do bloqueio continental demonstram os desafios e as consequências complexas que surgiram em relação a essa política. Embora tenham sido tentativas de fortalecer o bloqueio, eles resultaram em resistência e dificuldades significativas, afetando as relações com esses países e contribuindo para o declínio do meu império. Muito interessante. Agora eu gostaria de te perguntar sobre sua campanha de invasão à Rússia, o que a motivou e o que aconteceu durante e após essa campanha. A campanha de invasão à Rússia em 1812 foi um dos eventos mais significativos e desastrosos do meu império. Há diversos fatores que motivaram essa campanha e suas consequências tiveram um impacto profundo na minha carreira e no destino do império. Uma das principais motivações para a invasão foi a relutância da Rússia em aderir ao bloqueio continental e suas crescentes relações comerciais com a Grã-Bretanha. Além disso, havia tensões políticas e territoriais entre os dois países, bem como disputas em relação à influência na Europa Oriental. Eu também tinha a intenção de mostrar a força do meu império e punir a Rússia por suas ações. Acreditava que uma invasão bem-sucedida à Rússia poderia forçar o czar Alexandre I a se submeter ao meu domínio e aderir às minhas políticas. No entanto, a campanha da Rússia acabou sendo um desastre. Minhas forças avançaram profundamente no território russo, enfrentando uma guerra de atrito e táticas de guerrilha por parte dos russos. Além disso, o clima severo do inverno russo e a falta de suprimentos adequados desgastaram meu exército. Quando finalmente cheguei a Moscou, descobri que a cidade havia sido abandonada e incendiada pelos russos, privando meu exército de recursos e abrigo. Diante dessas dificuldades, fui forçado a iniciar uma dolorosa retirada. A retirada foi extremamente difícil, com meu exército sendo perseguido pelos russos e sofrendo baixas significativas devido ao frio, fome e ataques inimigos. Foi uma das maiores catástrofes militares da história, com a maioria das minhas tropas sendo derrotadas ou perecendo durante a campanha. A derrota na campanha da Rússia marcou um ponto de virada nas guerras napoleônicas. As potências europeias que se opunham ao meu império aproveitaram a oportunidade para se unir contra mim. Eventualmente, fui derrotado na Batalha de Leipzig em 1813 e forçado a abdicar do trono. A campanha da Rússia e sua derrota tiveram consequências significativas, enfraquecendo meu império e abalando a confiança em minha liderança. Essa campanha marcou o início do declínio do meu poder e eventual exílio para a ilha de Elba. Certamente, você teve momentos melhores. Mas enfim, o exílio na ilha de Elba não foi o capítulo final de sua atuação política. Você poderia me falar como foi para você esse momento do exílio?
Como você se ocupou? Como se sentiu? São curiosidades que as pessoas têm. Também gostaria de pedir a você que descrevesse sua visão dos fatos que o levaram ao período conhecido como Governo dos 100 Dias. O período de exílio na ilha de Elba foi um capítulo interessante e único na minha vida após a minha abdicação. Embora tenha sido um exílio forçado, eu tentei aproveitar ao máximo a minha situação e criar uma espécie de miniatura do meu governo no local. Após minha abdicação em 1814, fui exilado para a ilha de Elba, localizada no Mar Mediterrâneo. Lá, estabeleci um governo autônomo, mantendo o título de imperador e governando sobre a pequena ilha com um exército pessoal e uma administração. Durante o meu exílio, me mantive ocupado com diversas atividades. Implementei reformas administrativas na ilha, buscando melhorar a infraestrutura e a economia local. Também estabeleci uma guarda pessoal, promovi atividades culturais, como peças de teatro, e procurei manter a imagem de um líder ativo e respeitado. No entanto, o exílio também foi um período de reflexão e introspecção. Após as derrotas e o declínio do meu império, eu tive tempo para contemplar minhas ações e refletir sobre os eventos que me levaram àquele ponto. Foi um período de autocrítica e questionamento das minhas próprias ambições e decisões. Em relação ao período conhecido como Governo dos 100 Dias, esse foi um momento em que tentei retornar ao poder após escapar de Elba e voltar para a França em março de 1815. Esses 100 dias foram marcados pela minha tentativa de restaurar meu governo e reconquistar o apoio do povo francês. Durante esse curto período, reuni um exército e avancei em direção a Paris, encontrando pouca resistência no caminho. Muitos soldados e oficiais do exército francês se juntaram a mim, e a minha chegada à capital foi recebida com um apoio considerável por parte da população. No entanto, apesar do início promissor, as potências europeias reuniram uma coalizão contra mim, acreditando que eu representava uma ameaça à ordem estabelecida. O confronto decisivo ocorreu na Batalha de Waterloo, onde fui finalmente derrotado pelas forças aliadas lideradas pelo Duque de Wellington. Após essa derrota, fui forçado a abdicar novamente e fui exilado para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde passei o restante dos meus dias até minha morte em 1821. O período do exílio na ilha de Elba e o governo dos 100 dias foram momentos de grande instabilidade e incerteza para mim. Enquanto tentei retomar o poder e restaurar meu império, acabei enfrentando desafios e resistência que me levaram ao meu destino final de exílio em Santa Helena. Sua vida é fascinante. Estamos quase no final da entrevista, e eu tenho uma última pergunta. Na verdade, é um pedido. Explique para mim e para os telespectadores, como foi esse período da sua vida, o exílio em Santa Helena. Certamente, posso falar sobre o período do exílio em Santa Helena, o capítulo final da minha vida. O exílio em Santa Helena foi uma fase significativa e solitária, que durou aproximadamente 6 anos, desde a minha chegada à ilha em outubro de 1815 até a minha morte em maio de 1821. Santa Helena é uma pequena ilha vulcânica isolada no Atlântico Sul, distante da Europa continental. Sua localização remota e a falta de recursos adequados tornaram o exílio uma experiência desafiadora para mim. Eu fui enviado para a ilha por decisão das potências europeias vitoriosas, que temiam que eu pudesse representar uma ameaça ou ser uma figura de inspiração para futuras rebeliões. Santa Helena foi escolhida como local de exílio por ser isolada e de difícil acesso. Minha vida em Santa Helena foi restrita em termos de liberdade e privacidade. Fui mantido sob vigilância constante e minha correspondência era censurada. Eu fui confinado a uma residência, chamada Longwood House, onde vivia com um pequeno grupo de seguidores leais e funcionários ingleses designados para supervisionar meu exílio. A vida em Santa Helena era monótona e tediosa. A ilha tinha recursos limitados e as condições de vida eram difíceis. Além disso, eu enfrentava problemas de saúde, incluindo problemas estomacais recorrentes, o que agravava ainda mais a minha situação. Apesar das dificuldades, eu busquei ocupar meu tempo e manter minha mente ativa. Continuei a estudar e ler, incluindo trabalhos históricos e militares.
Também mantive correspondência com alguns amigos e seguidores, expressando meus pensamentos e ideias sobre minha vida e meu legado. O exílio em Santa Helena foi um período solitário e de reflexão. Tive tempo para refletir sobre minha vida, minhas ambições e minhas ações. Escrevi memórias e reflexões sobre meu tempo no poder, na tentativa de moldar a narrativa em torno do meu legado. Em 5 de maio de 1821, aos 51 anos de idade, eu faleci em Santa Helena, vítima de uma doença estomacal. Meu corpo foi enterrado na ilha, mas em 1840 foi transferido para a França, onde está sepultado no Hotel des Invalides, em Paris. O período do exílio em Santa Helena foi um momento de isolamento e introspecção, no qual fui privado da minha antiga glória e poder. Apesar das circunstâncias adversas, tentei deixar um legado e um impacto duradouro por meio de minhas memórias e reflexões, que continuam a influenciar a forma como sou lembrado na história. Sinto muito pela sua morte, caro Napoleão. Mas sua vida foi, de fato, impressionante. Muito obrigado por essa entrevista, e pela oportunidade de conhecermos mais sobre sua vida. Se tiver algum recado final aos nossos telespectadores, fique à vontade. Agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre a minha vida e experiências com você e com os telespectadores. Minha vida foi repleta de desafios, conquistas e momentos históricos. Embora tenha cometido erros e enfrentado adversidades, busquei deixar um legado duradouro. Minha mensagem final para os telespectadores é que a história está cheia de lições valiosas. Ao conhecer o passado, podemos compreender melhor o presente e moldar o futuro. É importante refletir sobre as consequências de nossas ações e buscar uma sociedade baseada na liberdade, igualdade e justiça. Lembrem-se de que a vida é uma jornada cheia de altos e baixos, e é através das adversidades que crescemos e aprendemos. Sejamos persistentes em nossos objetivos, aprendamos com os erros do passado e busquemos construir um futuro melhor. Agradeço novamente pela oportunidade de compartilhar minha história e experiências com vocês. Que a busca pelo conhecimento e pelo entendimento nos guie para um mundo mais justo e equilibrado. Napoleão, você poderia pedir aos nossos ouvintes para se inscrever no nosso canal, Projeto Paleolítica? Certamente. Caros ouvintes, gostaria de fazer um pedido especial a vocês. Por favor, considerem se inscrever no canal O Projeto Paleolítica. Lá, vocês terão a oportunidade de explorar uma variedade de conteúdos interessantes sobre diversos temas, incluindo história, ciência, cultura e muito mais. Acredito que essa seja uma excelente oportunidade de expandir seus conhecimentos e se envolver em discussões enriquecedoras. Então, não deixem de se inscrever no canal O Projeto Paleolítica e aproveitar todo o conteúdo valioso que eles têm a oferecer. Obrigado. Muito obrigado, e até a próxima Paleo Entrevista. Forte abraço. Obrigado a você também. Foi um prazer participar desta Paleo Entrevista. Desejo a todos um forte abraço e até a próxima oportunidade. Até mais.